Eu sou a Samanta, este é o Arthur e você está no canal dele, meu, nosso, o Cão que Lê. E hoje nós faremos, muito bem, você já deu aparição, ele já está aprendendo a fazer videozinho também. E hoje nós falaremos do primeiro livro, As Aventuras do Sr. Pickwick, escrito por Charles Dickens. Sim, um dos maiores escritores da literatura, da língua, achei que não estivesse fumando, da língua inglesa, um dos expoentes da literatura inglesa, enfim, As Aventuras do Sr. Pickwick. Essa minha ediçãozinha aqui já saiu, mas eu já volto. Essa minha ediçãozinha aqui é do início dos anos 2000 e pouco. Foi o primeiro romance do Dickens. E a gente tem muita coisa para conversar. Vamos por partes, que eu também não quero que esse vídeo fique muito longo, mas assim... Ai, gente, fique, que tá sensacional as coisas que eu tenho pra falar. Vamos lá por muitas partes. Vem aqui ficar com a gente, Arthur, por muitas partes, que eu separei aqui, outros 3 livros que eu vou mostrar pra vocês, mas vamos falar das aventuras do Sr. Pickwick, ou para quem gosta de inglês, no original ele chama Pickwick Papers. Mas antes, deixa eu deixar aqui em pé este tijolo. Vou apoiar aqui no outro, porque eu chamo de tijolo, todo livro que consegue ficar assim, pezinho sozinho, tá? É um tijolo. Bom, Charles Dickens nasceu dia 7 de fevereiro de 1812, sim, há mais de 200 anos atrás. Dickens foi quem? Dickens foi filho de um pai que era da Marinha. E eu vou falar um pouco da bio dele, por quê? Porque vai refletir aqui nessas aventuras, tá? Ele foi filho, né, lá em 1812 ele nasce, em fevereiro, filho de um pai que era da Marinha e que tinha uma condição financeira boa. Então Dickens pôde, além de estudar em colégios bons, pelo pai ser da Marinha, viajar e conhecer muito da Inglaterra. Ele nasceu no interior, tá, gente? Ele não é da capital, não. Mas ele nasceu no interior e viajou não pouco. Então isso ajudou bastante ele ter uma visão bem ampla. A gente está falando de um período da Revolução Industrial, então essas coisas todas são extremamente importantes, tá? Bom, por muitas partes. Deixa eu até respirar. Ai, gente, eu devo estar gostando muito de fazer isso, porque são quase meia-noite eu tô aqui gravando. Por isso que o cão que lê já saiu da poltroninha e foi dormir. Vamos lá. Bom, Papito aprontou com ele, aprontou às vésperas dele completar 12 anos, literalmente às vésperas, foi dia 2 de fevereiro, e eu separei aqui, tá, que o que eu tô contando aqui, eu peguei dessa parte final dessa edição dos clássicos da Globo, que nem existe mais, a cronologia. Ela tá bem descritiva, então eu só peguei uns pontos importantes e pontuais para eu poder explicar a obra, tá? Pai da Marinha, pai que se endividou, isso, o pai se endivida, às vésperas do aniversário de 12 anos dele, o pai é preso, só que o Charles Dickens também, sim, ele foi preso. Você fala, mas ele cometeu algum crime, né, algum ato, algum delito? Não. Só que, pelo fato do pai ter sido preso, e o motivo foi dívidas, o pai dele perdeu tudo que tinha, e a família empobreceu assim, geral. E aí, quando ele empobrece, e a gente tá falando do período vitoriano, ele vai preso, o pai, atentem, nessa época, se você não sabe, fique sabendo, quem era arrimo de família, a família toda ia presa junto. Então ele, mais os seus 7 irmãos, eles eram em 8, foram todos presos. Por quê? Para terem onde dormir e onde morar. Então, assim, durou muito esse tempo? Não, durou apenas alguns meses, mas foi um período muito traumático para o Dickens, porque o que aconteceu? Faz 12 anos, ele foi parar numa fábrica de graxa. Sim, ele foi trabalhar. E o que aconteceu? Ele trabalhava durante o dia e dormia à noite na cadeia. Ah, nossa, trabalho infantil. Sim, gente, ó, guardem. Como que vocês já sabem, sim, eu sou psicóloga, sim, eu sou psicanalista, e todo estudante de psicologia que está aqui me assistindo, que pisou na faculdade, a primeira aula, eu garanto que algum professor disse, olha, o ser humano é um ser biopsicossociocultural. Então, para nós, sim, é muito importante, a gente analisa o contexto cultural e social da época, tá? Então, sim, ele trabalhou. E é por isso que eu particularmente, não gosto dessas coisas de vamos mudar os nomes, vamos mudar o contexto, vamos mudar porque não pode, vai ser cancelado. Nossa, tenho pavor dessas coisas. Não vai ser nada cancelado. Vamos levar em consideração, gente, que isso aqui foi escrito há mais de 200 anos atrás, né? Ele tinha 24 anos quando ele publicou, mais 1812, 1836. Vai completar 200 anos, então não é a sociedade de hoje. Guardem isso, pronto, falei minha parte aí.
Eu tô olhando aqui 3 livros que eu quero mostrar para vocês. Vocês vão falar assim, ah, eu não conheço Dickens. Bom, deixa eu terminar a história da prisão. Então ele vai preso, ele trabalha nessa fábrica de graxa para juntar uma grana, para poder ajudar a família. O pai fica nessa preso, acaba que traumatizou muito ele esse período, porque sim, Revolução Industrial, fábrica, calor, uma criança trabalhando, não foram condições legais. No entanto, e aí eu volto para nós, que eu falei que ia dar meus pitacos psicanalíticos, né? Não tem como. Vocês costumam às vezes perguntar, mas por que é importante falar de pai, mãe, psicanalista quer saber, pai, mãe, não só psicanalistas, psicólogos em geral, mas especialmente para nós, porque é extremamente importante. É extremamente importante porque com quem você foi criado, o pai, sua mãe, enfim, a formação da sua família, ela revela pra gente e pontua para você a sua história da sua vida. Então ela está intrinsecamente ligada, tanto as coisas boas quanto as ruins, os traumas, os não traumas, enfim. E foi um período traumático, tanto que, embora eu esteja aqui fazendo uma fofoca literária, Dickens tentou esconder isso durante muito tempo. Ele tinha vergonha pelo trauma que ele passou. Poucas pessoas souberam. Bom, enfim, a vida andou. Ele foi parar num jornal, e atentem porque eu vou falar da importância de como isso aqui foi escrito. Ele foi parar num jornal, conhece lá a esposa dele, Catherine, filha do editor-chefe. Eles se casam, só que o casal aí não durou muito, porque, embora tenham tido muitos filhos, acho quase 10, não deu certo porque, sim, Charles Dickens é um dos poucos que enricou com a literatura em vida. E as peças os livros dele chegaram a ser, por isso que eu peguei esses outros 3 para mostrar, chegaram a ser encenadas em algumas peças. E ele conheceu a amante dele, a Ellen, que era uma atriz de atriz dançarina de uma das peças de algum livro dele que estava sendo encenada. E aí ele foi mandar uma pulseira, uma joia, uma colar, biju, sei lá o quê, para presentear a Ellen, né? Só que o carteiro levou para casa da mulher dele, a Catherine. E aí ela pegou, aí foi aquele assim, sabe, hashtag barracos de família literário. Pois é, pegou ele com todo o vocabulário bom que eu vou falar agora, cheio das ideias, jogou lá uma historinha, não colou. Só que a gente tá na época vitoriana. Por estar na época vitoriana, a separação não se faria, ela não perdoou ele. E ele continuou com essa ela a vida toda, embora nunca tenha assumido ela, tá? Pois bem, isso Gente, eu tô aqui, não sei se falo agora ou depois. Eu já vou mencionar, porque tem muita coisa pra falar e eu tô aqui preocupada com o tempo, porque meu celular tem pouco tempo. Bom, enfim, então essa foi essa parte em relação a bio dele. Dickens. Aí você vai falar, se não for pai e mãe, sim, falei pai e mãe, nossa, meu pensamento tá muito tangencial. Mas é porque eu gosto que parece um bate-papo informal e eu não gosto de edição, então é pra você se sentir aqui no escritório comigo, com o cão que lê, e é isso. Conheceu a esposa, seguiu vida, o evento traumático. Só um parênteses, tá? Outro. E juro que devo pra história. Minha última resenha foi de sábado agora, que foi aniversário do Freud. E eu falei do medo dele de trem. Freud nasceu em 1856, Dickens nasceu em 1812. Então a gente tá falando mais ou menos no mesmo período aí, um intervalo pouco de 3 décadas. Dickens também tinha medo de trem, só que ele teve um outro evento que ele de fato quase morreu. O trem que ele estava sofreu um acidente, aí ele viu os vagões descarrilhando, os trens, e só o dele ficou. Depois desse episódio, nunca mais ele quis andar de trem. Isso aí é a título de curiosidade, mas eu estava falando dos pais. Por quê? Porque o que ele passou na infância, a prisão, a miséria, o trabalho infantil, a pobreza, perpetuou toda a obra. Por isso que eu estou olhando aqui o Oliver Twist, me lembrei. Perpetuou toda a obra dele. Então são temas que Dickens aborda de forma assim muito satírica e com muito humor. Mas atentem, ele não está satirizando os marginalizados, os pobres, os miseráveis. Não, ele está retratando a realidade de modo satírico, de modo cômico, de modo com humor, tá? São coisas bem diferentes, atente para isso. Bom, como aquariano eu ia falar, gente, o autor que tem mais nomes diferentes, então o Sr. Pickwick, Oliver Twist, David Copperfield, vou falar aqui do Sr. Scrooge, de Um Conto de Natal, ele dava esses nomes diferentões mesmo, tá? Por que eu também mencionei isso? Da questão da pobreza, dos temas que ele abordava, porque ele vivenciou
vivenciou isso na pele. E as aventuras é até interessante, né? Porque a gente está falando de um homem que também viveu, viajou muito. E depois que ele enriquece, que ele ganha uma boa grana, né? De certo modo até enriqueceu, porque ele ficou amigo da Rainha Vitória, ele teve grandes influências. Cada livro dele, ele saía um turnê, eu diria, né? Para ler, para divulgar. E então ele era bem famoso, tá? Ele foi bem conhecido, todo mundo gostava dele, tem como não, tem como não gostar. E ele escreveu então de modo satírico. Por quê? Aqui vou fazer outro pitaco psicanalítico, pronto, inventei agora, pitaco psicanalítico. Lembra muito a modo escrito do pessoal, os humoristas, as humoristas que fazem stand-up. Por quê? Porque aqui é usado muito de um xiste, um recurso que, enfim, o ser humano tem, no sentido de falar, de expor, de fazer uma crítica social. Sim, faz crítica ao sistema judicial, lembremos que ele foi preso, família, ele faz crítica ao sistema judiciário, ele faz crítica à sociedade como um todo. Então, assim, ele faz muitas críticas em todos esses 3 livros que eu vou mostrar e nesse aqui, que foram os livros que eu li mesmo. Falei que eu li mesmo porque eu morro de vontade de ler Grandes Esperanças, David Copperfield, são livros que estão assim no coração, na fila para ser lido, mas não na fila que eu tenho aqui, é na fila de ganhar, comprar e um dia querer ler mesmo. Mas atente, esse meu livro aqui, como eu disse, foi do dos anos 2000 e pouquinho, e essa coleção aqui da editora Príncipes, eu comprei pouco antes daquele ano de 2020 que a gente teve. Comprei porque aí saiu e eu paguei, acho que a editora estava lançando, porque é a minha primeira edição, veio esse combinho aqui por R$30, menos até, não chegou a dar R$10 cada livro desse. Eu fiquei bem feliz e comprei porque eu nunca tinha lido Um Conto de Duas Cidades. E já vou falar dele, é um conto interessantíssimo, né? Vale a resenha aqui. Vou falar dele porque ele está entre um dos livros mais vendidos do mundo. É o mais vendido do Dickens, não é o David Copperfield, tá? E eu vi que ele não se encontra à venda, esse aqui, né? Bom, pelo menos até o momento que eu fui gravar. Vou falar de Um Conto de Natal e vou falar de Oliver Twist para entrar na história desse aqui, que é da resenha que eu estou fazendo finalmente. Bom, enfim, o que tem a ver os humoristas, Samantha? Volta com o seu pensamento. Os humoristas, se você reparar bem, eles estão fazendo uma sátira social, uma sátira política de stand-up, tá? Joga aí no YouTube e acha qualquer um, não vou falar de nenhum específico. Mas todos usam desse mesmo recurso. Fazem você rir sem você rechaçar aquilo que está sendo dito. Por quê? Porque quando eu chego com uma informação, sei lá, de um governo amarelo, de um governo vermelho, se você é 880, você vai rechaçar. Eles, quando estão no palco fazendo stand-up, eles estão colocando as ideias deles, criticando, e você, seja vermelho ou amarelo, ou qualquer cor que você queira ser, mas pegou, né, minha referência, tá dando risada, porque tá sendo engraçado o modo como tá sendo falado. Então, para mim, o stand-up de hoje equivale muito ao modo como o Dickens escrevia. Você vai falar, tá bom, eu tenho paciência para ler um tijolão desse? Aí aqui a gente entra numa outra parte que eu quero muito falar. Dickens escrevia de forma serializada, guarde isso, em série, em folhetins. E aqui a minha proposta é fazer você gostar de ler, não te assustar. Eu quero falar para quem já lê, óbvio que sim, e para quem nunca leu. Então, se você caiu no canal literário pela primeira vez e aguentou minhas divagações até agora, presta atenção nisso. Escrever em formato folhetim, Samanta, o que é folhetim? Escuto sempre falar isso, não sei o que, principalmente o pessoal mais jovem. Folhetins nada mais era do que você escrever um artigo no jornal, fosse diário, fosse semanal ou mensal, e você escrevia, e você tinha que prender a atenção daquela pessoa para que ela comprasse o jornal no mês que vem, na semana seguinte, enfim, para continuar a história. Então, o artigo, que seria o equivalente a um capítulo do livro, tinha que deixar no final aquele gostinho de quero mais. Por quê? Porque senão, não sei que interesse você vai ter. Isso era um folhetim. Eram esses escritos de jornais e tudo mais. E aí acontece que aí a pessoa, tipo, poxa, eu quero essa continuação. E lia. Então aqui, cada capítulo não tem mais que 20, 25 páginas estourando. Então, assim, são vários capítulos. Por quê? Porque ele foi escrito em formato de folhetim. É uma edição que eu olhei aqui, ela tem 835 páginas, tá? E um pouquinho mais para contar aqui essa cronologia da vida dele. Aí você vai falar, poxa, 835 páginas, sim, mas divide aí, vai, sei lá, vamos arredondar, 800 por 25, dá 32 dias. Então, se você ler 25 páginas por dia, em pouco mais de um mês, você já leu esse livro inteiro. Então, não é que é difícil.
Bom, então folhetim era isso. Quem tomou o lugar dos folhetins? Gente, as novelas. Eu aposto, aí pode escrever nos comentários, porque assim, quando eu tenho certeza de uma coisa, eu falo. Eu aposto que nenhuma novela que você tenha visto, o capítulo, não o último capítulo da novela, mas do dia, acabou na parte mais choca da história. Não, não acabou na parte mais choca da história, desculpa. Acabou numa parte que você fala, ah, pô, agora? E aí amanhã você ligava a TV e tava lá assistindo a novela de novo. Enfim. E quem está substituindo? Os streams, as séries, os seriados, enfim, qual que você assiste que não te prende para você querer continuar assistindo e tal. Ainda não me acertei com isso. Bom, então é isso, tá? Que fique bem claro. Bom, vamos a, de fato, finalmente, depois de 15 minutos vai falar das aventuras do Pickwick, sim, porque tudo que eu falar vai ter spoiler, então vou dar não vai ter spoiler, mas por isso que eu não vou falar adentrando a história. Do que se trata? Se trata da formação de um clube chamado Pickwick. Pickwick é o senhor Samuel Pickwick, que é o líder deste clube, tá? E nesse clube tem alguns personagens bem divertidíssimos, tá? Quem é Samuel Pickwick? É aquele senhorzinho benevolente, bonzinho, legal, amável, você ama ele de paixão, tipo, sabe, aquele senhorzinho assim querido, só que na mesma intensidade que ele tem essa amabilidade, essa bondade, ele tem ingenuidade. Então esse livro é engraçadíssimo, extremamente cômico, você torce, sai lágrimas, tá? De diversão, de você chorar de rir. Porque essa ingenuidade dele coloca ele em cada situação que você lê e você fala assim, não é possível, às vezes embaraçosa, às vezes você fala assim, não, isso não está acontecendo. Enfim, aí a gente tem o Nathaniel, que é um empresário, legal também, na dele, que os outros membros do grupo vivem chacoteando. E aí a gente tem também um esportista na história, que é na dele, observador, tem vontade de ser escritor e tal. E a gente tem o Tracy Tuckman, que é assim, um escritor que se junta ao clube para poder sair em busca dessas aventuras, que para ele ter ideias para escrever um livro novo. Pois bem, esse grupinho aqui se coloca em cada uma, que daí você vai lendo, tem desde Visita à Casa Mal Assombrada, a encontros românticos, tudo que vocês imaginarem tem. E aí eles vão encontrando outros personagens na história, que daí tem o vilão, aí tem a viúva, aí tem... Nossa, você vai falar assim, não é possível tanta coisa engraçada ao mesmo tempo, mas sim, é possível, porque ele estava dando um gênio inglês que escreveu essas aventuras. E aí você não tem vontade de parar de ler. Então também, porque eu falei dos pouco mais de 30 dias para você ler, duvido que você vai querer só ler um capítulo. Essas histórias são independentes, só que não, independente do sentido, cada capítulo tem meio que um começo, meio e fim, que vai agregando na história como um todo, tá? A gente tem aqui o seu Pickwick, que é o protagonista, e esses outros personagens que estão indo nessas aventuras. A empregada dele é divertidíssima, inteligentíssima, autora das frases mais divertidas desse livro. Tem aqui um episódio, tá? Que não vou falar para não dar o spoiler, mas assim, que daí tá grande crítica disso tudo que eu falei, que é uma cena num julgamento, tá? Num tribunal, que é o caso Barel, se não me engano agora, versus o caso Pickwick. Sim, o senhor Pickwick, esse senhorzinho bonzinho, ele é acusado de propor casamento. E depois, de última hora, ele não querer mais casar, e aí se passa nossa, cena super divertida, super cômica, super que você fala assim, não é possível, mas que ele está satirizando até o último e com todo o linguajar o sistema judiciário como um todo britânico dessa época, tá, gente? Então guardem isso. Pois bem, e aí tem essas histórias que vão se desenrolando e tudo mais. Eu tenho para mim, tá, daí são minhas conjecturas, não disse no começo, mas o Charles Dickens, ele teve sim uma instituição que abrigava, uma instituição de caridade que ajudava as garotas de programa. Então ele abrigava elas e propunha ajudá-las a casar, porque naquela época, na época vitoriana, tinha que ser casada e tudo mais, ele propunha arranjar um casamento para elas. Então, não sei até que ponto isso... É que aquele era bem antes, né? Bem mais jovem, só tinha 24 anos quando escreveu isso. E
E aí quando ele escreveu isso, enfim, então assim, não sei até que ponto também, depois lá na frente, isso também permeou essa questão desse caso de que eu prometo casamento, mas depois mudo de ideia, e aí é bem cômico, bem satírico, bem tudo mais, tá? Você vai falar, bom, beleza, Samu, então é essa história? Sim, porque daí você tem que ler as aventuras e tudo mais. Como é o linguajar dele? Bom, já disse, satírico, já disse humorístico, perpetua todas as obras dele. Ainda bem, porque, como eu disse, não ficaria muito pesado, porque são temas como pobreza, miséria. Então, quer dizer, se ele pesa a mão nisso, nossa, você não vai querer nem ler. E é mais fácil digerir desse modo como ele escreve. Tá, o linguajar. Bom, ele escreve de modo bem descritivo, tá? É bem imersiva a escrita dele, é bem detalhista e usa muitas metáforas e muitas comparações. Então, assim, você realmente se vê dentro da história, a cena fica bem vívida na sua cabeça. Não vou falar que é uma leitura difícil, é um pouco uma leitura arrastada ou truncada. Não é. Mas eu estava aqui pensando, e aí foi aqui um parágrafo que eu separei, é o Léo, que abri e falei, deixa eu, para vocês sentirem o tom. Para os dias de hoje, eu não sei se quem não está muito acostumado a ler, se eu indicaria como uma primeira leitura, porque se a pessoa também for muito jovem, ele tem muito vocabulário que é menos comum nos dias de hoje. Então pode ser cansativo para algumas pessoas. Muito embora eu seja do time, leia, mesmo que você não entenda, pegue pelo contexto e depois sim pegue um dicionário e vá checar o significado daquele verbete. E introjete no seu vocabulário pessoal. Garanto, gente, vocês vão ter, que quando a gente fala um dos benefícios da leitura é ter um vocabulário melhor, porque aí você, além de ver como está escrito e está escrito corretamente, vem de uma editora, né, boa, teve uma revisão ortográfica, você vê que, gente, repara, as pessoas estão digitando muito mal. Se tem que escrever sem ler, nossa, vem dois S's onde é C cedilha, vem, tá muito ruim. Por quê? Porque aqui, ó, o celular ele já completa a sua frase, a sua palavra no WhatsApp, e aí você vai perdendo. Isso é muito perigoso. Não vou nem falar dos emojis, essas carinhas, tá, não gosto, enfim. Bom, mas daí voltando, então assim, e aí é legal, porque depois que você aprende, você incorpora no seu vocabulário pessoal, enriquece, sabe, a fala, o complemento, então a leitura é fantástica, porque expande a mente, porque você tá aqui lendo uma crítica, sabe, eu vou falar, você que é da geração, que fica criticando, outro dia de eu fiz um vídeo, agora não vou lembrar qual, né, mas falando, tipo, não lembro de quem, mas vai na mesma linha, ó, que alguém criticou e criticou muito a sociedade, as relações sociais, o trabalho infantil, o trabalho em escala da Revolução Industrial, e de modo que você está assim, se divertindo e rindo, né? E tá prestando atenção nessas coisas também, porque tem a crítica. Pois bem, é isso das aventuras do Sr. Pickwick, não tem mais o que falar, porque daí sim, qualquer coisa vou estragar a sua experiência. Tem outros personagens, deve ter escrito de um ou outro, porque ele vai colocando os personagens, mas é isso que vai fazendo a história girar. Então dá sim para ler. Espero ganhar uma edição melhorzinha, porque né, hoje em dia a gente tem tanto livro bonito, aí tantas editoras legais, eu sou a favor de livros bonitos. Bom, tá aqui, vou deixar aqui o tijolo, que eu não tenho onde apoiar, da edição das Aventuras Pickwick. Aí você vai falar, tá, Samantha, eu conheço o Charles Dickens, aposto com você que sim. Como eu disse, aqui eu comprei 3. Por quê? Porque por ele ter sido muito famoso, o Conto de Duas Cidades, eu farei vídeo, você já deve ter visto, ouvido, assistido uma adaptação de Oliver Twist, então você já sabe também qual é essa história, mesmo que seja por cima. E esse aqui eu vou comentar, porque disse, não, também não conheço Oliver Twist. E não foram só isso não, tá? Esses só são os que eu tenho de Dickens mesmo. Então se você quiser me presentear com David Copperfield, com Grandes Esperanças, com Tempos Difíceis, com A Casa Soturna, eu vou aceitar todos muito felizes, porque é um projeto meu pessoal ler todos do Dickens, porque eu gosto muito de literatura inglesa do século XIX. Mas este aqui, um conto de Natal, um conto natalino, um cântico de Natal, tem várias traduções, você conhece, eu afirmo que você conhece, se não viu um desenho, se não assistiu uma animação, se qualquer coisa. É um continho curto, tá? Só vou fazer aqui o parênteses. É um continho curto de Sr. Scrooge. Olha os nomes, né? Os nomes diferentão aí do aquariano. É uma história que se passa na véspera do Natal, em que os fantasmas visitam do passado, presente e futuro o Sr. Scrooge e vão mostrando as coisas, enfim.
Tem a adaptação do Tio Patinhas, tem a adaptação de filmes novos que vira e mexe sai, final desse ano que passou eu assisti. Então, assim, retrata também a miséria, retrata a pobreza, retrata o trabalho, retrata, só que de forma bem gostosa. Esse livro aqui é um clássico, tá? Bom, aí aqui só voltando para terminar aqui agora, que eu falei, nossa, tô vendo aqui 25 minutos, preciso já encerrar. Do vocabulário, o tom para você sentir. Eu separei só um parágrafo bem ao léu, mas aí você vê se é arrastado ou não para você, ou se é muito formal. Eu particularmente gosto, eu acho que isso engrandece. Bom, vou ler aqui soltão, tá? As Aventuras do Sr. Pickwick. Em vista desse pedido, houve por bem o homem corpulento mandar o criado levar para dentro a bagagem dos cavalheiros e, precedendo-os por longo e escuro corredor, introduziu-os numa sala grande e mal mobiliada, com uma grelha suja, em que um pequeno lume se estafava, desesperado, em parecer alegre, mas rápido se extinguia sob a desalentadora influência do lugar. Volvida uma hora, perdão, até cuspi, volvida uma hora, passado uma hora depois, né, porque ninguém mais fala assim. Eu gosto, mas talvez você não goste, porque volvida uma hora, um pedaço de peixe, uma costeleta foram servidos aos viajantes e, terminando o jantar, o Sr. Pickwick e o Sr. Pedro Magnus aproximaram as cadeiras do fogo e, tendo mandado vir o pior vinho do porto possível, pelo preço mais elevado possível, em benefício da casa, tomaram um grog em seu próprio benefício. Ou seja, ó, depois de uma hora, serviram aí uns peixes, umas costeletas, a gente pediu o vinho mais barato que tinha para nós economizar. É isso. Só que ele escreve num linguajar bonito, que eu gosto, que para mim enriquece, mas a tradução é essa daí. Bom, tá aqui, mostrei minha coleção pequena ainda, informação, eu diria, de Dickens. Espero ter dado um panorama geral. O Turzinho tá com sono mesmo, já tá tarde. Eu espero que vocês estejam gostando do vídeo. Tá sem edição, eu tô com um probleminha com a vinheta, então tá sem. Gosto muito, o Alexandre me ajuda muito, meu editor querido, que junta, que melhora o áudio e que coloca a vinheta bonitinha do Cão que Lê. Por favor, deixe seu comentário aqui embaixo, eu leio todos, respondo todos, fico muito feliz com cada comentário, cada novo inscrito. É um canal novo, mal completou 45 dias. Dá um joinha, dá um like, é muito importante, se inscreva. Se você gostou desse vídeo, compartilhe com teus amigos via WhatsApp mesmo, porque é muito importante para, né, clichêzão aqui, para o crescimento do canal. Eu tô fazendo isso com muito carinho, é um projeto que eu posterguei há muito tempo e eu tô gostando, e eu gosto dessa naturalidade e eu espero que você esteja gostando. E se não estiver gostando, pode também escrever, eu não brigo, eu gosto de gente que discorda, já disse em algum vídeo, acho que o de agradecimento aos 300 inscritos. Tá bem, gente? Por hoje é isso, leiam Dickens, qualquer obra que você encontrar, leiam As Aventuras do Sr. Pickwick, e qualquer um desses, né? E eu aceito presentes também. Vou fazer minha listinha na Amazon para quem sabe ganhar um presente. Gente, muito obrigado por vocês que assistiram até agora e até o próximo vídeo aqui do canal, O Cão que Lê. É isso, gente. Até!